filha pequena. A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a Itália no Campeonato Mundial às 15h pelo horário de Brasília. O jogo vale vaga na final do torneio. Ontem, a Sérvia bateu os Estados Unidos e garantiu a presença na decisão marcada para sábado. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Temos informações em Brasília com Gabriela Echenique. Oi, Gabi. Oi, Fernando. Por maioria, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a remoção de vídeos da agência Brasil Paralelo que associavam uma série de esquemas de corrupção ao candidato e ex-presidente Lula. Os vídeos traziam manchetes jornalísticas fazendo referência a escândalos como Mensalão, Lava Jato e Máfia dos Sanguessugas. A campanha do petista acionou o TSE e o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, indeferiu o pedido por entender que não havia informação inverídica ou descontextualizada. Mas a maioria dos ministros da Corte divergiu por entender que os vídeos associavam escândalos que não tiveram necessariamente o ex-presidente como alvo, mesmo que alguns tenham ocorrido durante mandatos de Lula. Para o ministro Ricardo Lewandowski, por exemplo, há uma grave desordem informacional e um efeito nocivo que o TSE não pode admitir. Por 4 votos a 3, a Corte determinou a remoção desses vídeos e proibiu a agência de divulgar novos conteúdos de mesmo teor, sob pena de multa diária de R$10 mil. Na mesma sessão, por unanimidade, o TSE decidiu manter aquela liminar que determinou a remoção das propagandas eleitorais do ex-presidente Lula que associavam Bolsonaro ao canibalismo. Fernando. Obrigado, Gabriela Echenique, em Brasília. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h36, muito bom dia para você sintonizado na CBN Campinas, através dos 99.1 FM, também dos nossos aplicativos, canal CBN Campinas no YouTube, começando o CBN Esportes desta quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022, uma manhã azul em Campinas, é isso mesmo, azul de vôlei Renata, tricampeão paulista, 3-1 diante do SESI ontem, em um ginásio do Taquaral, abarrotado de gente, que clima maravilhoso, a transmissão da CBN Campinas, aliás, recorde de audiência no canal do YouTube do esporte da CBN Campinas e um título muito merecido para essa equipe que agora vai lutar pela Superliga. Mas a gente fala um pouquinho mais de vôlei daqui a pouco no Hora do Vôlei. A gente vai falar agora de final da Copa do Brasil, que começou ontem, lá na Arena do Corinthians, também com recorde de público, mais de 47 mil torcedores. Quem traz, inclusive, palavra de personagens da partida de ontem é o Leonardo Dai. A taça vai para o meio de campo. O show acontece na Neoquímica Arena. Um estádio lotado pelas duas maiores torcidas do Brasil. Uma festa bonita com show de luzes e foguetório. Um jogo tecnicamente bem jogado. Para a primeira partida da final da Copa do Brasil ser perfeita, só faltou mesmo o gol. Corinthians e Flamengo empataram em 0-0 na Neoquímica Arena, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e deixaram a decisão para a semana que vem. Para o Corinthians do técnico Vitor Pereira, o resultado não deixa de ser uma evolução se comparado à derrota por 2-0 no primeiro jogo do confronto contra o Flamengo este ano pela Libertadores. Foi um jogo equilibrado. Momentos em que tivemos por cima, momentos em que o Flamengo teve por cima. Duas equipas que se respeitaram. E eles com os argumentos deles, nós com os nossos argumentos. Driblou, preparou, vai marcar, chutou. Santos está lá para pegar pelo Mengão. O chute de Yuri Alberto no primeiro tempo foi a melhor chance do Corinthians no jogo. A melhor do Flamengo veio na etapa final, quando Gabriel Barbosa parou em grande defesa de Cássio, que impediu que a equipe do técnico Dorival Júnior levasse vantagem para o jogo de volta. Passou, caindo na direita, Everton ajeitou de cabeça, bola pro gol. Cássio!
É uma equipe que acredita no seu potencial. Para mim, o que faltou foi o último momento. O ataque é a última linha adversária. A decisão do título será quarta que vem, às 9h45, no Maracanã. João Gomes, volante do Flamengo, não vai jogar porque cumprirá suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Os treinadores terão 7 dias para descobrir como fazer no Rio o que faltou no jogo disputado em São Paulo. Nós teremos que jogar também mais, assim como o Corinthians. Eu espero que tenhamos um jogo ainda melhor. É preciso atacar, é preciso criar problemas ao adversário. Não vamos ao Maracanã com a intenção de só defender. Com as narrações de Oscar Ulisses e Edson Mauro, de São Paulo, Leonardo Dai. Tá aí o Leonardo Dai com as informações e ouvindo aí alguns personagens da partida de ontem. O que você achou do jogo, Carlão? Bom jogo. É aquele jogo de final, pra quem gosta de espetáculo, bola... Embora tenha tido também bola na trave e tudo mais, mas bola na trave, grandes defesas e tal, muitas chances. Não tivemos. Tivemos uma bela chance do Yuri Alberto, uma bela chance do Gabigol, a defesa do Cássio e a bola do Davi Luiz. Se entra, Carlão do céu, ia ser um golaço, Carlão. Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia aos ouvintes ligados no CBN Esportes, primeira edição. Foi um jogo legal, foi um jogo bacana. É claro que em final a gente não vai exigir 2-2, 3-3, 4-4. Ainda mais final em 2 jogos. São jogos tensos, jogos nervosos, a batalha ainda não terminou. Então a gente percebe que as equipes elas ficam assim meio com medo. O 0-0 de qualquer forma ficou de bom tamanho pro Corinthians. O Flamengo ficou também, porque leva a decisão para o Maracanã, mas em termos de emoção foi muito legal, eu gostei, sinceramente gostei, muita gente reclamando, até nos programas esportivos, o Corinthians uma postura um pouco mais defensiva na parte final, meio que medrosa, né, satisfeito com o 0-0 e por jogar na arena a gente fica, mas satisfeito o Corinthians com 0-0, mas eu acho que é pela qualidade do Flamengo, viu, Pio? O Flamengo é difícil você enfrentar o Flamengo tem a bola, uma hora ou outra um craque pode aparecer, então acho que o Corinthians pensou assim, um 0-0 eu levo pro Maracanã, aquela mística corintiana, o Cássio vai fechar o gol, de repente o Roger Guedes desce lá num contragolpe, mata o jogo, 1-0, segura e tamo conversados, somos campeão. Agora... Seria épico. Seria, sem dúvida, até porque o favoritismo, e é um time melhor tecnicamente, é do Flamengo. Agora, eu gostei do jogo, Davi Luiz quase faz, lembrando Copa do Mundo, lances polêmicos, achei que o cartão amarelo pro João Gomes foi bem aplicado. Apesar do Flamengo ter reclamado. E se não fosse aquele cartão, no segundo tempo ele tomaria. Ele tomaria, até porque ele é o único que combate no Flamengo, vai fazer falta sim no jogo do Maracanã, porque é o único que tem essa característica de marcação. E o pênalti, Pio, nós até resenhávamos aqui antes de começar o programa, eu não daria, não concordo. O pênalti, quando nitidamente é sem querer, eu não daria. Agora, no Brasil, com o VAR, eles estão dando. E nós falávamos também, né? Sport TV, com o Sandro Meirahit, daria o pênalti. E o Sálvio na Globo não daria. Então, acho que só de ter essa polêmica já é muito interpretativo. Então, ficou essa pimentinha do jogo, mas 0-0... Acho que o Flamengo é um pouco mais superior, tem mais possibilidades, mas, meu amigo, é o Corinthians, então não se brinca com o timão. Deixa eu colocar rapidinho o Júlio Nascimento nessa conversa, porque o Júlio Nascimento que tá acostumado com belos palcos, iluminação, painel de LED lá no fundo, aquela coisa toda. Ele tá numa elegância, ele colocou uma foto esses dias no Instagram, um tênis branco, um terno, todo moderno, essa calça que aparece... Contrabaixo combinando com o restante da vestimenta. É um artista, O homem da dupla campineira é um artista. Que coisa. Julião, que espetáculo no pré-jogo ontem, hein? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, Carlão, a todos que acompanham o CBN Esportes. Pois é, a festa ontem foi muito bonita, né? A torcida do Corinthians não fez diferente daquilo que se esperava. É muito legal ver também as bandeiras, né, Pio? Com mastros. Acho que isso deixa o futebol mais bonito, né? A festa da torcida fica mais elegante e a torcida do Corinthians fez o papel dela. A torcida do Flamengo é também uma torcida sempre muito presente, sempre muito participativa. Estava lá ajudando e colaborando naquele lance do Yuri Alberto, naquele contra-ataque, ele ficou na cara do gol, o Thiago Maia conseguiu a recuperação. Muito da recuperação do Thiago Maia passou pela torcida também, Foi né? mesmo. A torcida meio que ajudou o Thiago Maia no lance.
Então foi muito legal. E não vai ser diferente também no Maracanã, né? A torcida do Flamengo vai armar a festa mais bonita possível. E a torcida do Corinthians, que está acostumada a comemorar no Maracanã também alguns títulos, estará presente fazendo uma bonita festa. Vai ser jogão, remedinho desde já para aguentar o coração na quarta-feira que vem. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala do título do vôlei, Renata. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E hoje pela manhã, inclusive dentro do Placar CBN, a gente trouxe a palavra do André Heller aqui na CBN Campinas. O prefeito Dário Saad recebeu toda a comissão técnica e jogadores do vôlei Renata no Salão Azul da Prefeitura Municipal em comemoração ao título paulista, tricampeonato consecutivo do vôlei Renata, que aconteceu ontem no ginásio do Taquaral. 3-1 a vitória do vôlei Renata e 2-0 na série, já que na partida de ida lá em São Paulo, o vôlei Renata também havia vencido o SESI por 3-1. E hoje tem Campeonato Mundial de Vôlei. A seleção brasileira na semifinal da competição, buscando uma vaga na final para enfrentar a Polônia, que ontem, a Sérvia, melhor dizendo, que ontem derrotou os Estados Unidos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. 11h48, de volta com CBN Esportes, primeira edição, agora para falar do Guarani. Adeus possibilidade de rebaixamento, adeus Série C. Pensamento agora exclusivamente Série B 2023, obviamente, Campeonato Paulista, classificação para a Copa do Brasil, mas tchau essa história de Z4, né, Julião?
Exatamente. Aliás, muito comemorado, né, Pio? Depois de tanto tempo, né? Foram 23 rodadas em 4 meses na zona de rebaixamento. Alguns torcedores do Guarani estavam escrevendo hoje nas redes sociais o seguinte: o que você disse durante aquele período que o Guarani esteve na zona de rebaixamento que você se arrepende? E foi legal ver que os torcedores assumiam, né, o pessimismo em relação à campanha do Guarani. Poxa, essas contratações que ninguém conhece, Jamerson, Isaac, Yuri, não vai dar certo. Outro torcedor escreveu que o Guarani não tinha chance de escapar porque era uma situação muito difícil. Outro escreveu que não ganhava em casa e por isso era uma situação complicada. Mas o fato é que o Guarani conseguiu, mesmo com toda essa atmosfera de pessimismo, que é muito comum, né? O torcedor, ele às vezes é muito passional com o que está acontecendo, e o cenário do Guarani, principalmente no primeiro turno, era um cenário ruim. Mas aos pouquinhos, o Moser, os jogadores foram conquistando a confiança, o torcedor foi acreditando, o time conseguiu uma grande arrancada. Isso passa pelos 6 jogos que o Guarani venceu no Brinco de Ouro de forma consecutiva. E agora a ideia é terminar numa posição mais alta, maior pontos de números possíveis, porque isso pode pesar também numa vaga em Copa do Brasil. O Guarani disputa hoje com o Criciúma essa última vaga aí no ranking da CBF para a Copa do Brasil, e por esse motivo, Pio, terminar bem o campeonato pode sim ser fundamental para o Guarani conseguir uma pontuação boa para, de repente, pegar essa vaga restante aí no torneio mais rentável do país. Participar da Copa do Brasil é muito importante, não só pelo aspecto técnico, mas principalmente também pelo aspecto financeiro, e por isso é força máxima nesse compromisso contra o Cruzeiro. É um adversário difícil na terça-feira, mas o time está levando muito a sério a preparação para esse jogo, apesar de estar numa situação mais tranquila agora na Série B. Basicamente, Julião, Criciúma é o 8º colocado, 49 pontos, Guarani é o 12º, 44. Basicamente, ele teria que terminar à frente do Criciúma na classificação? Exatamente. Tem ainda a pontuação, né, do campeonato estadual e das outras competições que a CBF acaba somando, né, para ter uma projeção de qual time ficaria com essa 10ª vaga. Só para o torcedor entender, para quem não está muito habituado a como funciona esse processo, as federações enviam as vagas para a Copa do Brasil e a CBF pega ali os 10 times que não foram via federação ou via competições como Libertadores e Sul-Americana e distribui essas 10 vagas. A Ponte Preta é a 9ª. A Ponte Preta está garantida na Copa do Brasil. E aí essa 10ª vaga está justamente entre Criciúma e Guarani. Pode acontecer alguma coisa, algum time desistir e um dos times ir pela federação. Mas basicamente eles precisam estar aí um na frente do outro porque eles estão uma pontuação muito próxima, né? Então meio que isso pode definir a classificação geral. Ou seja, Carlão, o campeonato continua para o Guarani. O rebaixamento ele já não existe mais na realidade do Guarani, mas tem essa questão da Copa do Brasil, ou seja, não acabou o campeonato não, cara. Mas o Pio, e embora, claro, tenha permanecido na Série B, que era algo que já estava, de acordo com as últimas rodadas, já era algo esperado, então agora virou algo muito importante, porque você disputar a Copa do Brasil, de repente você pode organizar o seu caixa, né? Então, para o Guarani virou uma questão de honra, realmente. Já tinha aquela pimentinha de rede social, de torcedor, que eu acho muito legal, esse derby, né? Para ver quem termina na frente. E os dois estão iguais. Eu acho muito salutar, muito legal para motivar. E agora uma motivação maior que essa, né? Porque Copa do Brasil, meu amigo, se você conseguir chegar o mais longe possível, poxa, você consegue sim dar um desafogo, uma saúde financeira para o caixa, que a gente sabe, né? Os nossos clubes aqui de Campinas, eles passam o chapéu, infelizmente. Então, para o Guarani, é questão de honra, é muito importante sim essa batalha contra o Criciúma para entrar na Copa do Brasil do ano que vem. Ô, Pio. Oi, Julião. Só que eu fui pegar, tem um site que ele faz a projeção, é muito legal esse site. O Guarani está, neste momento, a 7 pontos de diferença na frente do Criciúma. Então, por isso que se o Guarani terminar, basicamente, numa diferença de 1 a 2 posições do Criciúma, certamente estará na Copa do Brasil. Sensacional, seria espetacular. Bom, a gente vai acompanhar toda essa situação também ainda durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta para falar da Macaca. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha,
para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. – 11h54, Júlio Nascimento, tá chegando ao fim a semana de... O pessoal fica tão bravo quando a gente fala isso, de descanso da ponte. Descanso, tá louco? O cara trabalha até mais, né? Exatamente, porque trabalha até mais. É modo de dizer, né? Em relação a jogos, a ponte já na fase final de preparação, com vaga garantida na Copa do Brasil, mas ainda querendo terminar bem essa Série B, Julião. Exatamente, tem o Tombense pela frente, que só foi perder a invencibilidade jogando em casa na última rodada, então tem que aproveitar aí o bom momento, ou melhor, o momento de oscilação do Tombense para tentar ganhar pontos jogando em Muriaé. É sempre um jogo muito difícil, né, Pio? E no caso da Ponte Preta, é um time muito desfalcado, né? E o Hélio dos Anjos está estudando uma mudança tática. Ele testou, por enquanto, 3 jogadores para a vaga do Alisson, que está suspenso. O primeiro teste foi jogando com 3 volantes, a entrada do Moisés Ribeiro, dando mais liberdade ao Elvis e mais tranquilidade para o Ribamar e para o Luca, porque eles não teriam tantos compromissos defensivos. Depois do teste com o Cássio Gabriel, que na avaliação da comissão técnica é o jogador que mais se aproxima dessa versatilidade que tem o Alisson, né? Tanto ajuda ofensivamente quanto na defesa. E por fim, um esquema mais ousado, mais ofensivo, com a entrada do Leandro Bárcia, que por enquanto podemos colocar que o Leandro Bárcia é a decepção, entre aspas, das contratações, porque ele foi um jogador pedido pelo Hélio dos Anjos, e o Hélio elogiou muito quando ele chegou. Mas o uruguaio, por enquanto, ainda não deslanchou da maneira que era esperada, né, Peu? Sem dúvida nenhuma. Era alguém que quando chegou, me lembra até, Carlão, que você colocou uma expectativa também muito boa, mas não se concretizou. Eu acho até pela carência que a Ponte vivia, né? O time da Ponte, antes desses reforços, era um time fadado ao rebaixamento. Não tinha outra situação para terminar a Série B, a não ser entre os 4 últimos colocados. Tanto é que, se pegarmos o retrospecto, após Elvis, o menino Matheus, né? Aí houve o crescimento também dos volantes, do Alisson principalmente. A Ponte mudou da água para o vinho. Agora, o Barça era uma expectativa porque era um jogador que havia disputado Série A de Campeonato Brasileiro, acostumado aos grandes clubes aqui do futebol brasileiro, o Sport Recife, o próprio Atlético Goianiense, né, também, que ele estava, que é clube de Série A. Não sei por quanto tempo, mas ainda é um clube de Série A. Então existia essa expectativa. Mas aí ele chegou no jogo contra o Grêmio. Quando você chega em meio a um trabalho é complicado. Aí quando você vai estrear, acaba se lesionando, e lesão muscular, aí fica muito comprometida a situação. Então realmente ele se encaixa nessa situação de decepção entre os contratados. A Ponte foi tão bem, né, na janela de contratações, mas o Barça realmente decepcionou. O João Silva perguntou aqui sobre essa questão de Muriaé, e exatamente, João, como o Júlio Nascimento disse, jogo em Muriaé, o Tombense manda os jogos lá, a reforma no Almeidão está acontecendo. O pessoal não vai provar a coxinha de Tombos, a melhor coxinha do Brasil. À tarde eu explico o problema que me deu esse comentário. Julião, até à tarde. Um abraço, Pio, até mais tarde. Valeu, Carlão. Valeu, até já, Pio. Valeu. Abraço a todos, a gente volta às 4. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com